início a defesa do trabalho de dissertação do candidato Gabriel dos Santos, intitulado Simulação de um limitador de corrente de curto-circuito de núcleo saturado usando a formulação TA, apresentado ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os membros da banca, o professor Dr. João Mortapina, da Universidade Nova de Lisboa, o professor Dr. Flávio Goulart dos Reis Martins, da Universidade Federal Fluminense, e o orientador Guilherme Gonçalves Sotelo, também da Universidade Federal Fluminense. Né? Gabriel, você possui de 30 a 40 minutos para realizar a sua apresentação. Pode iniciar assim que estiver pronto. Então, bom dia para todos aqui do Brasil, boa tarde para quem é de fora, que está no exterior. Como o professor Felipe falou, meu trabalho é intitulado Simulação de limitador de corrente curto-circuito de núcleo saturado, usando a formulação TA. Esse trabalho foi desenvolvido no NIT, pela Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Gabriel dos Santos, meus orientadores são Felipe Sais e Guilherme Gonçalves Sotelo. Essa apresentação ela vai constar de uma introdução, uma metodologia, os resultados e as conclusões. Iniciando como uma contextualização, os possíveis fatores que podem influenciar o aumento do nível de curto-circuito, podemos pensar no aumento de carga, que então vai exigir um aumento de potência, e consequentemente aumentar a condição pré-falta do nosso sistema, e também, mais frequentemente agora, um aumento da geração distribuída, que reduz a distância entre a geração e a carga, e, consequentemente, aumenta o nível de curto-circuito. A consequência desses aumentos de nível de curto-circuito é que os equipamentos, principalmente das subestações, estão ficando superados para os níveis de curtos apresentados. Consequentemente, os equipamentos dessa subestação estão sendo danificados devido às correntes de curto-circuito. E, então, surge a necessidade de desenvolver algum equipamento que, no ideal, ele deve estar em série com o sistema, possuir uma baixa impedância em regime permanente, uma alta impedância no curto-circuito e uma rápida transição entre esses dois estados, fazendo com que, ou possibilitando, um adiamento dos investimentos da expansão nessas subestações, trazendo essa corrente curto-circuito de valores inaceitáveis para valores aceitáveis. Com isso, o objetivo desse trabalho é propor uma nova metodologia de simulação de equipamentos elétricos com materiais supercondutores e ferromagnéticos, considerando suas respectivas não linearidades. Aqui eu estou falando tanto da curva Power Law ou da curva BH, dos materiais ferromagnéticos, e ainda acoplados a um sistema de potência. Aplicar essa metodologia para desenvolver um caso de um limitador de núcleo saturado e também propor um método de otimização para a bobina supercondutora. Falando bem brevemente sobre uma vasta gama de tipos de limitadores que nós temos, o meu limitador ele se encontra dentro do grupo de limitadores supercondutores sem transição de estados, e é no limitador de núcleo saturado. Aqui, sem transição de estado, só destaco que refere-se que o material supercondutor estará sempre nesse estado supercondutor, nunca passará para o estado normal. Dentro das topologias de limitadores que podemos, dentro desse limitador de núcleo saturado, nós podemos encontrar mais de uma topologia. A topologia esquerda que eu estudei nesse trabalho, são 6 núcleos ferromagnéticos ao total, 2 para cada fase, onde aqui temos os enrolamentos CAs e no centro o enrolamento CC. Porém, encontramos outras topologias na literatura, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Falando agora um pouquinho sobre o princípio de funcionamento, pensando apenas em uma das fases para que facilite a explicação, temos as bobinas CAs, aqui nas pernas externas do meu limitador, e uma bobina central, onde, ao aplicar uma corrente CA e uma corrente CC, serão gerados os fluxos magnéticos respectivos a essas bobinas. E, consequentemente, para analisarmos esse tipo de equipamentos, podemos pensar na força magnetomotriz total, onde a força magnetomotriz CC, NCC e ICC, dará o ponto de operação do meu sistema, sendo ela muito maior em regime permanente do que a minha força magnetomotriz CA. Ou seja, o ponto de saturação aqui será dado, ponto A,
será dado pela minha força magnetomotriz CC. Além disso, esse meu ponto A ele vai ficar oscilando entre meus pontos B e C. Porém, como pode ser percebido aqui na curva, esse material continua, mesmo nessa pequena oscilação aqui, o material vai continuar profundamente saturado, fazendo com que a permeabilidade relativa desse material esteja próxima de 1. Consequentemente, a indutância dele será baixa apresentada para o sistema. Já no momento do curto-circuito, a corrente ICA aumentará bastante. Consequentemente, essa permeabilidade levará o ponto de saturação do meu material, o ponto C aqui da minha curva, para uma região linear, fazendo com que a permeabilidade relativa desse material aumente e, repentinamente, a indutância desse material cresça bastante, limitando a corrente de falta. Entrando já na metodologia, podemos, então, imaginar, pensar já no que foi modelado e o que foi feito nesse trabalho. Aqui fica o nosso agradecimento ao pessoal da Unicamp, que desenvolveu e gentilmente cedeu esse equipamento para a UF, para que os estudos dele pudessem ser continuados. Esse equipamento, a priori, foi construído com todos os seus enrolamentos em cobre, e a ideia aqui inicial desse trabalho é projetar um enrolamento supercondutor de forma a substituírem seu enrolamento DC pelo enrolamento supercondutor. Então, um modelo de simulação foi desenvolvido para isso, onde teremos elementos modelados a parâmetros concentrados aqui, como fontes A6, D6, resistência, indutância, capacitância, diodos, enfim, e um equipamento modelado em elementos finitos, que será acoplado a esses parâmetros concentrados. Para a modelagem dos parâmetros concentrados, foi escolhida uma fonte 220 volts na rede AC. Para a alimentação da bobina DC, foi escolhida um equivalente Norton, foi desenvolvido aqui um equivalente Norton, onde essa fonte de corrente varia de 350 a 50 amperes. E a minha carga, que em regime permanente, nós temos duas cargas aqui em paralelo, que serão ligadas por essa chave S1 ideal, que essa, em especial, é a carga de regime permanente, que vai gerar uma corrente de 30 amperes em regime, e a carga de curto-circuito, que no momento do curto gerará, no primeiro pico, 1,6 kA. Aqui também temos um resistor shunt, um diodo. Esse aqui é um dispositivo de proteção para a bobina supercondutora. Isso basicamente foi modelado para representar a proteção que foi feita na prática pelos estudos realizados. Em regime, a chave S2 estará fechada, permitindo com que essa corrente sempre alimente o enrolamento supercondutor, e no curto-circuito a chave S2 será aberta, e então a energia armazenada nessa bobina será descarregada nesse resistor shunt aqui. Falando um pouco dos modelos, foi desenvolvido um modelo 2D e um modelo 3D, onde no modelo 2D foi realizada uma otimização da geometria da bobina supercondutora e através do algoritmo Nelder-Mead. Nesse caso, nós não vamos entrar aqui em detalhes do algoritmo, simplesmente pelo fato que ele foi uma ferramenta utilizada para a otimização do problema. E no caso 3D, foram modeladas todas as bobinas A6, as bobinas A6 e a bobina DC com material supercondutor. Resumindo, então, a ideia do trabalho é modelar através de elementos elétricos a parâmetros concentrados uma rede de potência. E também aqui a rede DC, que alimenta o meu enrolamento supercondutor. Modelar também um limitador através do método de elementos finitos usando a formulação TA. E desenvolver um método de acoplamento, onde faça esses dois mundos conversarem. O método de elementos finitos, aqui basicamente concentrando bem no modelo da bobina supercondutora acoplada ao sistema de potência. Falando brevemente sobre a formulação TA, ela é constituída da formulação T e da formulação A, onde na formulação T é calculada a densidade de corrente
no material supercondutor. Essa densidade ela é enviada para a formulação A como uma fonte. E além dessa fonte, temos também a densidade corrente de um elemento externo e também a densidade corrente induzida. Podemos ver aqui no desenho que é calculada pela a formulação A. Por sua vez, a formulação A calcula a densidade de fluxo magnético e impõe essa densidade de fluxo magnético no material supercondutor novamente. As relações constitutivas que foram usadas para modelar os materiais ferromagnéticos e materiais supercondutores são dados por essas duas equações, onde o material supercondutor foi modelado através da Power Law, considerando aqui a dependência de JC com B, onde o modelo utilizado para essa modelagem foi o modelo de Anderson, que é um modelo elíptico. Os materiais ferromagnéticos foram modelados através de uma curva BH. Para a imposição, então, da corrente na minha fita supercondutora, podemos pensar aqui na aproximação fita-lâmina. Essa aproximação ela é dada a partir de duas posições. A primeira é que a largura da fita ela é muito maior do que a sua espessura. Consequentemente, podemos aproximar essa área de fita para uma linha, no caso 1D, e para o caso 3D, para uma superfície. Além disso, como a densidade corrente ela tem que ficar restringida apenas no domínio supercondutor, o vetor potencial corrente, T1 e T2, aqui no caso, deverão estar sempre perpendiculares à fita, fazendo então com que a forma de imposição de corrente nesse modelo seja bem simples. Apenas é a diferença do vetor potencial T1 menos o vetor potencial T3 vezes a espessura da camada supercondutora da fita, igualada à corrente que queremos aplicar nesse nosso sistema. Calculando, então, depois que calculamos essa densidade JHTS do meu material supercondutor, para impô-la na formulação A, basicamente usamos uma imposição numa condição de fronteira, onde JHTS vezes a espessura, a camada da fita supercondutora, será igual ao rotacional do vetor normal dessa minha superfície ou dessa minha linha. Vai depender do modelo 2D ou 3D que eu estiver usando. Falando um pouco melhor agora sobre o método de acoplamento, como ele vai funcionar, basicamente aqui teremos a formulação TA, onde teremos modelado o material supercondutor e também o material ferromagnético através da formulação AV ou formulação A. Essas duas formulações, essa formulação, na verdade, ela vai gerar os parâmetros elétricos que serão impostos no meu sistema de potência. Por sua vez, esse sistema de potência, aí a gente pode pensar em diversas formas de calcular esse sistema, mas o fundamento é que esse sistema de potência vai calcular as tensões e as correntes em cada um dos nós e ramos do meu problema. E essas tensões e nós serão aplicadas novamente no método de elementos finitos. Obviamente, a tensão que nós estamos buscando, as tensões e correntes que estamos buscando são as tensões e correntes que estão ligadas no meu equipamento elétrico. Então, para que a gente consiga calcular ou representar esses parâmetros elétricos, eles serão representados através de uma queda de tensão no meu material supercondutor. Para calcular essa queda de tensão, usamos a equação que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico menos a variação temporal do meu vetor potencial magnético. Rearranjando essa equação e integrando dos dois lados, vamos perceber aqui que temos, então, uma tensão entre os terminais da bobina ou do dispositivo supercondutor
menos, ou seja, uma queda de tensão, duas parcelas. A primeira parcela eu denominei como uma queda de tensão resistiva. E por que isso? Porque ela carrega a informação das perdas ômicas do meu material. E temos também uma queda de tensão que eu chamei de indutiva, porque ela carrega, na verdade, a variação do vetor potencial magnético em função do tempo. A tensão gerada devido a essa variação. Após calcular esse valor da tensão do meu dispositivo supercondutor, vamos aplicá-las no meu sistema elétrico. Por sua vez, na verdade, então esse sistema elétrico ele vai enxergar esse equipamento como uma caixa preta, onde, ao passar-se uma corrente nessa caixa preta, ela gera uma queda de tensão. Para o sistema elétrico, é isso. Por sua vez, então, né, o sistema vai calcular a corrente no ramo do material supercondutor imposto, e essa corrente será novamente imposta através das condições de Dirichlet, explicada nos slides anteriores. Aqui é muito importante ser destacado que a corrente, no instante inicial do meu problema, ela deve ser imposta igual a zero. E isso é fundamental para a convergência inicial do problema. Em nenhum caso que eu estudei foi possível gerar uma convergência se no ponto inicial a corrente não começasse igual a zero. Mais ou menos resumindo, então, o que esse método traz de possibilidades. Primeiro, ele possibilita a representação do material supercondutor, tanto na sua dependência de B, quanto na sua dependência da temperatura, aqui representada por θ. Ele possibilita também o estudo de máquinas supercondutoras, cabos, limitadores supercondutores acoplados a sistemas de potência, e também a aplicações de outros materiais que, porventura, outros materiais supercondutores que possam, porventura, serem acoplados à rede. Falando sobre agora o método de otimização para a bobina supercondutora, a ideia aqui é basicamente encontrar um posicionamento ótimo das minhas bobinas, da minha bobina supercondutora, para que a densidade de corrente crítica dela seja menos impactada em função da densidade do fluxo magnético disperso pelo meu material ferromagnético, e além disso, encontrar a imposição de corrente ótima para esse meu material. Com isso, essa otimização ela foi dividida em dois passos. A primeira, ela buscava maximizar, observe aqui o sinal de menos, maximizar a densidade de corrente crítica normalizada e minimizar a queda de tensão nos enrolamentos de cobre do meu material. A segunda otimização, então, buscava maximizar a densidade de corrente crítica, minimizar o preço do meu material supercondutor utilizado e também minimizar a densidade de corrente média no meu material. Essa função objetiva basicamente é para garantir que a minha densidade de corrente normalizada não vai passar de 1, ou seja, a fita não vai ser danificada. Dentre as diversas restrições apresentadas no trabalho, essas eu destaco que são as fundamentais, principalmente porque a densidade de corrente crítica não pode ser atingida. Então, a minha corrente, ela tem que ficar, a imposição da minha corrente nesse material, ela tem que ficar restringida a 350 amperes e a 50 amperes. O número de bobinas usadas, eles têm que ficar sempre entre 60, ou seja, o produto das camadas vezes os empilhamentos da minha bobina deve ser sempre igual a 60. E a minha camada não deve ser menor do que 3. E essa restrição aqui, em específico, é porque se eu coloco um número de camadas igual a 2, a altura do número de empilhamentos passaria da janela da abertura do meu núcleo ferromagnético. Entrando agora nos resultados, apresentando primeiro os resultados de otimização, podemos observar que
à medida que o número de camadas reduz, ou seja, temos mais empilhamentos do que camadas, a densidade de corrente crítica ela é cada vez mais melhorada, ou seja, o efeito do campo disperso sobre aquele material supercondutor reduz. Além disso, analisando a queda de tensão no enrolamento de cobre, podemos perceber que, ao aplicar uma corrente de 50 amperes, além de termos harmônicos gerados pelo esse equipamento na queda de tensão do material, ainda temos uma queda de tensão bem acentuada em relação às outras três comparadas. Olhando agora para a corrente aplicada de 150 amperes, podemos perceber que ainda a queda de tensão diminuiu bastante, porém ainda temos uma geração de harmônicos. Agora, comparando a corrente de 350 e 250 amperes, o que podemos notar é que a queda de tensão basicamente não muda mais. Ou seja, o equipamento já está completamente saturado. Com isso, percebe-se que não há vantagem alguma em aplicar uma corrente de 350 amperes. Primeiro, porque estaremos esforçando o material o material supercondutor, aplicando uma corrente próxima da corrente crítica. Segundo, o campo magnético disperso, a densidade de campo magnético dispersa sobre as fitas para a corrente de 350 amperes aumentará, ou seja, a corrente crítica do material será afetada mais ainda. Então, não é vantagem alguma aumentarmos ao máximo essa densidade para que o material ferromagnético fique profundamente saturado. Falando agora um pouco da densidade de corrente normalizada nesse material, devemos observar e ter bastante atenção que, à medida que diminuímos o número de camadas, no momento de carregamento, um pico de corrente é observado nesse processo. E, por sua vez, devemos sempre evitar, e por isso aquela condição objetivo lá da normalização, de otimizar a corrente, a densidade de corrente normalizada, para que evite que esse valor de pico aqui chegue próximo de 1, danificando o material supercondutor. Falando agora um pouco do transitório do meu circuito elétrico, podemos primeiro observar que, comparando a formulação AV e a formulação TA, temos uma divergência muito pequena, até analisando aqui a tabela. Comparando agora os resultados da formulação TA com os valores medidos, e analisando os pontos P1 até P10, o ponto onde o erro foi maior foi o ponto P2, de 18%. Em regime permanente, esse erro ficou abaixo de 1%. Analisando também agora a densidade de fluxo magnético e a densidade de corrente normalizada no transitório do circuito, o que observamos inicialmente é que o núcleo da direita ele foi desaturado primeiro e depois, como podemos perceber aí, os dois fluxos, os dois lados, ou os dois núcleos estão sendo dessaturados e saturados juntos. Obviamente aqui eu estou apresentando a norma da densidade do fluxo magnético. E isso é principalmente pelo fato que a corrente DC foi retirada do meu sistema. Então, aquele ponto de operação da corrente, dado pela corrente DC, foi levado a zero. E, consequentemente, o meu material vai ficar oscilando devido às forças magnetomotrizes geradas pelas correntes CAs. Agora, apresentando um resultado bastante interessante. Primeiro, analisando ou comparando as respostas da formulação TA, ou da corrente calculada pela formulação TA, e da corrente calculada pelo circuito elétrico, aqui em azul e verde, podemos observar que ela é completamente igual em todo o regime. Então, o que leva a concluir que esse acoplamento proposto foi bem desenvolvido, foi bem realizado. Agora, analisando a corrente tanto no diodo
quanto à corrente na chave, podemos observar, primeiro, como esperado, que a corrente no diodo até o momento de curto-circuito é zero, ou seja, nenhuma corrente vai para esse ramo, até mesmo devido ao posicionamento do diodo. Em segundo lugar, a corrente da chave, no momento de curto-circuito, ela é aberta, ou seja, essa corrente vai a zero. E essa corrente observada é devido à tensão induzida no meu material supercondutor, ou da minha bobina supercondutora. Analisando agora os resultados em 3D, temos, comparando de novo a medida, os resultados medidos com a formulação TA, observamos uma boa convergência, e a tabela, ela basicamente se repete, que é uma tabela de erros. E nessa figura direita podemos observar a influência dos diferentes tipos de curto-circuito na corrente ou tensão induzida, porque aqui, na verdade, essa corrente é traduzida pelo resistor shunt, né, limitado pelo resistor shunt, então, basicamente, a forma da tensão induzida que nós estamos vendo aqui. Então, temos as diferentes formas de tensão ou corrente induzida devido aos diferentes tipos de curto-circuito, monofásico, bifásico e trifásico. Falando bem rápido sobre o regime permanente, podemos observar que o limitador ele foi completamente saturado por uma corrente de 350 amperes. Cabe destacar aqui que o design dessa bobina já foi considerando a bobina otimizada, que saiu do modelo 2D. A corrente IHTS de 250 amperes foi aplicada, então, analisando a norma aqui da minha densidade de corrente normalizada, ela fica próximo de 0,64, o que era esperado, 250 dividido por 385,9, que é a corrente crítica do meu material. Agora, comparando a densidade de fluxo magnético, a norma dele, para os diferentes tipos de curto-circuito, inicialmente vamos observar que esse curto, devido à introdução da tensão induzida, diferentes formas de variação no meu núcleo ferromagnético serão observadas. Além disso, podemos depois observar como varia essa densidade de fluxo mediante ao transitório eletromagnético que está apresentado aqui. Bom, uma coisa muito interessante de observar é que, independente do curto-circuito, as três fases do meu sistema são observadas, como podemos ver no slide anterior. Então, um ponto para se enfatizar é que esse equipamento, independente do tipo de curto-circuito, ele afeta as três fases do sistema, em que num curto-circuito não é desejado. Se temos um curto na fase A, queremos afetar apenas a fase A, não a fase B e C. Podemos ver que essa forma de afetar é bastante grande, ele introduz uma corrente harmônica muito grande aqui, tanto no caso monofásico quanto no caso bifásico. Analisando agora os resultados 3D, olhando a bobina supercondutora, ou os resultados gerados na bobina supercondutora, podemos ver que para o caso 2D, para o caso monofásico, tivemos um maior tempo de transitório, ou seja, se analisarmos aqui o quanto que essa corrente ficou em regime transitório, ela foi o maior período comparando o caso bifásico e trifásico. Analisando também qual foi o maior impacto, ou o curto-circuito que gerou maior impacto para esse caso estudado, foi o curto-circuito bifásico, onde a diferença aqui da tensão induzida entre esses dois casos foi bem pequena, se não me engano, 2 ou 3 volts, e obviamente aqui também afetou um pouquinho mais ou menos na corrente, comparando esses dois resultados. Entrando então nas conclusões, essa metodologia de otimização, foi proposta então uma metodologia de otimização da geometria da bobina supercondutora, observando que essa geometria, uma escolha de uma geometria ou de um fator de preenchimento mínimo,
não é uma solução ótima para esse problema. Ou seja, a gente concentrar toda a bobina no centro desse enrolamento não será uma boa solução para esse problema. Além disso, pode-se observar que existe uma corrente imposta ótima para essa bobina, de forma a otimizar a queda de tensão no meus enrolamentos reais e maximizar a densidade de corrente crítica do meu material supercondutor. O ponto 2 é que um método de acoplamento entre os circuitos ou sistemas de potência e elementos finitos foi proposto. Esse método ele foi usado para modelar e acoplar um limitador de corrente de curto-circuito de núcleo saturado e estudar diferentes tipos de curto-circuito. Além disso, esse modelo desenvolvido ele foi validado através dos resultados experimentais. Com isso, eu termino a minha apresentação. Gostaria muito mesmo de agradecer a todos que estão assistindo. Para mim é uma honra de verdade ter tantas pessoas na minha defesa. Agradecer ao professor João Murtapina e ao professor Flávio Martins por virem gentilmente aceitarem esse convite. Agradecer aos meus orientadores, Felipe Sais e Guilherme Gonçalves Sotelo. Agradecer a minha namorada e aos meus pais que me apoiaram muito até aqui, me fizeram chegar até aqui. Em especial, também gostaria muito de agradecer a Bárbara, do Laboratório LASUP, lá do UFRJ, que muito me incentivou a caminhar nessa área de simulação. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Já adianto